Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e, em conjunto com a professora Aline, elaboramos a nossa aula de número 1 de arte. Na nossa aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais sobre o desenho e também a imaginação. Então, só conceituando um pouquinho, o desenho ele é uma forma de manifestação da arte. O artista ele transfere para o papel imagens e criações da sua imaginação, daquilo que ele pensou e transferiu para o papel. É basicamente uma composição bidimensional, algo que tem duas dimensões. Bidimensional vem de duas dimensões, constituídas por linhas, pontos e também forma. Dentro da imaginação, nós vamos ter a criação, a expressão, o desenho, a fantasia. Tudo isso é uma composição, pessoal. A gente pode imaginar aquilo e aquilo que a gente imaginou a gente vai transferir para o papel, né, para uma determinada superfície. Aqui a gente tem uma imagem de uma menininha que ela está desenhando no quadro, né? Então ali ela está expressando os sentimentos dela, ela está criando, ela vê o mundo ali como um castelo, com balão, avião, um sol bem lindo e também um arco-íris. Então tudo isso vem da imaginação, pessoal, da criação dela. O desenho, pessoal, há formas de desenho que a gente pode expressar, desenhar. E tem o desenho de observação, que ele busca traduzir para a linguagem do desenho o que nós estamos vendo anteriormente. Nós vamos ter um desenho de memória, pessoal. Desenho de memória é retratar algo que não está no alcance dos nossos olhos. E vamos ter também o desenho de imaginação, que é quando criamos novas formas e também imagens e símbolos. Então, nós vamos ter o desenho de observação, o desenho de memória e o desenho de imaginação. Nós temos aqui um artista, que é o Paul Klee. Ele nasceu em 1886, né, e vem a falecer em 1973. Esse artista, né, ele foi muito criativo, ele desenvolveu muito a sua criatividade. Os seus trabalhos, muitas vezes, eles parecem inspirados em sonhos, pessoal. No que ele sonhou, ele transferiu para o papel. No desenho, os sonhos assim, de forma infantil. A arte dos povos indígenas, artistas, né, como o Paul, eles abrigam um caminho de experimentação e também de liberdade, onde a imaginação ela tem um lugar privilegiado. Então, o legal da gente utilizar a nossa imaginação é que a gente tem diferentes perspectivas. Eu tenho uma forma de ver o mundo e vocês também têm uma forma de ver o mundo. Então, a nossa imaginação ela é criativa, pessoal. E ele era filho de músicos, o Paul, e ele começou a desenhar muito cedo. Estudou na Academia de Belas Artes de Munique, que fica na Alemanha. Ele viajou para Paris, na França, e para a Itália. Em todas as suas viagens, pessoal, ele fazia anotações minuciosas das formas e dos desenhos, das aquarelas. Tudo ele fazia registro disso. Ele trabalhou de uma forma interessante, incessante, né? Trabalhou muito. Foi também um professor muito importante na escola da Alemanha, em Bauhaus. Então aqui nós vamos ter uma criação do Paul, ela se chama Gato e Pássaro. Então ele está utilizando a imaginação dele, vocês percebem os desenhos, as formas, as linhas ali bem fininhas que dão o retrato
desse gatinho. E aonde será que está o nosso pássaro? Então, se vocês perceberem bem, com um olhar bem minucioso, esse pássaro está aqui, na fonte do nosso gatinho, certo? Então, ele utilizou linhas, cores. As linhas dele são linhas sutis, né? Linhas mais fininhas. Porém, as cores que ele utiliza são mais intensas. Nós temos ali um vermelho já puxando para um pink e também temos a questão do gatinho ali ser alaranjado. E vamos ter também algumas outras obras desse artista. Então aqui a gente também tem do imaginário dele. Around Fish é o nome do quadro. Então nós temos que seria a tradução literal em torno desse peixe. Nós temos ali que ele está aparentemente num aquário, numa bacia até mesmo. E tem símbolos até mesmo indígenas que retratam um pouquinho a questão da pintura, a questão das cores, a utilização também das formas geométricas, certo? Temos aqui uma flor de uma forma diferente colocada, cores bem intensas, nós temos um fundo preto que a gente consegue perceber, e também nas formas, as cores bem intensas, o amarelo, o azul, o verde, o laranja. Então, esse artista, o Poe, ele utilizou muito a imaginação dele. Aqui nós vamos ter uma outra imagem, que é o Castelo de Sol, que foi feito em 1928, já faz um tempinho. Então aqui ele também vai utilizar de figuras geométricas, como vocês podem perceber. Nós temos várias cores, algumas cores bem intensas. O que predomina mais é o vermelho aqui, vermelho, laranja, os tons de azul também. Temos um pouquinho de verde e o fundo também, um fundo escuro, um fundo marrom que vai se destaca também, mas o que mais chama a atenção nossa, em primeiro momento, são mesmo as diversas cores desse castelo de sol. E a gente já pode imaginar aqui, né, o nosso solzinho, como é grande assim, né, como se estivesse mesmo iluminando. Mas não dá essa ideia assim de iluminação justamente porque o fundo dele é marrom. Mas é o Castelo e Sol do Poe. Aqui nós vamos ter mais uma obra desse artista, que se chama Vila R, também do Poe. Então a gente consegue perceber porque, né, ele coloca bem uma letra nessa vila, certo? E também conseguimos ver a predominância das formas geométricas. Parece também um castelo, né, uma casa, tem um dia também ensolarado, porque ele utiliza os tons ali de amarelo e de laranja. Como vocês podem perceber, geralmente o fundo das imagens, das criações dele, são bem mais escuras, puxando geralmente para o marrom e também um pouquinho para o preto. O R a gente consegue ver bem destaque em verde. O fundo também ali das montanhas entre o amarelo, o marrom e também o verde. A casa que a gente vê aqui, branquinha. As janelas também, todas elas em figuras geométricas, certo, pessoal? Então, ele utilizou muito a imaginação dele, muito da criatividade dele. Outra imagem do nosso ator, né? Nosso artista aqui, é o Teatro de Marionetes, pintada lá em 1923. A gente também pode perceber aqui que ele utiliza elementos assim da infância mesmo, que lembram a infância. Então, quando a gente fala de teatro, de marionetes, a gente está relembrando um pouquinho mais sobre a questão dos brinquedos. Então, aqui nós temos uma marionete, uma menina, né? Na verdade, brincando com uma marionete que está
aqui no fundo, certo? Ali deitado. Temos os livros, como se ela estivesse mesmo no quarto dela, brincando com essa marionete. E temos várias. As cores aqui já são um pouquinho mais alegrinhas também, mas o fundo, percebam que também o fundo é marrom. Nossa menininha, ela está brincando. Tem a estante dela, tem vários elementos coloridinhos aqui. Então, tudo isso ele retrata o que veio na imaginação, né, do Paul, que é o teatro de marionetes. E, pessoal, para nós fixarmos a nossa aula, nós vamos para a nossa atividade. Vocês vão precisar, né, para instigar ainda mais a imaginação de vocês, o papel, o lápis de cor, que é bem importante, e muita imaginação. Então, o desenho que vocês vão fazer é um desenho de imaginação, pessoal. O que vocês imaginarem, vocês vão transferir essa ideia para o nosso papel. Qual que vai ser o procedimento da nossa aula, da nossa atividade? Depois de conhecer um pouquinho o trabalho criativo do artista Paul, está na hora de a gente colocar a nossa criatividade em ação. Então, nós vamos fazer um desenho de imaginação e, para isso, imagine como seria um novo planeta. Uma cidade feita de doces, uma vestimenta fora do comum, enfim, algo que não exista, pessoal. É bem importante afirmar isso para vocês. É algo que não existe, que vocês vão criar, que apenas esteja na sua imaginação. Faça um desenho do que você imaginou e finalize, pessoal, com o lápis de cor. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu e a professora Aline agradecemos a presença de vocês. Até a próxima aula, pessoal!